eu adoro fazer isso. Vira para a irmã que está do seu lado. Vocês não gostam? Não, mas vamos fazer. Vamos. Vira para a irmã que está do seu lado e fala assim, ó. Você é única. Que bom que você veio. Que bom te ver aqui. Você tá linda. Elogia alguma coisa dela, vai. Tá linda. Minha sogra tá... Minha sogra, você tá linda. Ó, viu? 2 toques a gente já, ó. Não sei se o data tá funcionando. Do slide. Mas hoje o tema que eu quero trazer com vocês é: seja você. Seja autêntica. Seja você. E eu acho que só o tema da palavra já fala muito, né? Já ministra com a gente. Ser quem nós somos. E eu tava... Esse aqui é a palavra que Deus está falando comigo. Nos últimos meses. E eu vou abrir muito meu coração aqui para vocês. Mas eu tô tranquila, porque eu tô em casa. Eu tô em casa, tô com as minhas irmãs, minhas amigas. E eu vou abrir muito aqui do meu coração. E também vai ser colocado aqui também o seu coração. Amém? Estamos juntas? Eu vou dar uma introdução. Porque o Senhor falou comigo, filha, eu vejo como identidades no chão. O Senhor falou para mim. Eu falei, Deus, mas será que essa palavra não é uma palavra para jovens? Para o teens, para imersão, identidade? E o Senhor falou comigo, não. Tem mulheres dentro de casa, com seus filhos, que não sabem mais a sua identidade. Não sabem mais aquilo que elas carregam, não sabem mais, talvez... São várias partes das pessoas em que ela tem de referência, talvez a família, mas ela não é ela. Parece que é, mas não é. E eu falei, Senhor, então me dá graça para ministrar essa palavra. E o Senhor me entregou uma palavra que tanto, é uma espada que tanto te corta, está me cortando. É uma palavra que o Senhor tem falado tanto comigo. E eu estava conversando com uma amiga e eu falei assim, o tema que eu vou ministrar é autêntica, que é a palavra que Deus está falando comigo. Eu preciso ser mais autêntica. E ela falou assim, você, puro suco do autêntico. Então assim, não, é justamente por isso que eu preciso sempre lembrar de quem eu sou. Porque o inimigo, ele não ataca aquilo que você faz, ele ataca aquilo que você é. E quantas vezes, mulheres, vocês vão concordar comigo, a gente tem lutas, guerras na mente. Comparação é uma das maiores lutas, eu acredito, que eu escuto em aconselhamentos, em situações, é comparação. Muitas vezes inveja. E a comparação e a inveja, elas paralisam os nossos frutos. Porque nós não conseguimos dar fruto na nossa árvore. Nós estamos com alguma raiz ruim. E quem aqui assistiu a tenda de Campinas? Levante sua mão. Eu ministrei sobre pureza. Gente, o Juscelio estava na minha frente. Dá vontade de falar assim, ô querido, vira pro lado. Vai lá no banheiro, vai para lá. Meu pai e minha mãe. Eu assim, gente, o que você está fazendo aqui? Sai, eu tenho vergonha. Mas Deus deu graça, aleluia. E aí na ministração eu falei sobre um versículo. Não precisa abrir, só vou dar uma introdução. De Salmos 53. Em que Davi, ele tinha pecado. E logo depois ele falou, Senhor, cria em mim um coração puro. Então logo depois de Davi cometer um pecado, ele fala, Senhor, cria em mim um coração puro. E enquanto eu estava preparando essa palavra, eu não sei o porquê, mas eu fui atrás da palavra cria. Eu fui tentar entender a raiz da palavra. E a raiz dessa palavra que Davi usou é bara, B-A-R-A, em hebraico, que significa
só Deus pode criar. É como se fosse criar algo totalmente novo. Não é eu pegar esse vaso aqui, se ele quebrar, e eu fazer um melhor. É eu pegar algo do zero e eu fazer um novo. E o mais interessante é que essa mesma palavra, bara, está em Gênesis 1. E Deus criou os céus e a terra. E o que isso significa? Que apenas Deus pode criar. E a pureza do nosso coração, apenas Deus pode criar. E é totalmente do zero. Por quê? Porque a gente é ruim. Não tem nada de bom em que o Senhor possa dizer: não, isso aqui tem um coração bom, vou fazer um novo, vou fazer um melhor, vou modificar. Não, Ele tem que quebrar e fazer do zero. Essa é a palavra que Davi estava dizendo. Deus, cria em mim, bara em mim, cria do zero, algo novo, algo que só Deus pode criar. E aí a Carol, ela já deu um baita de um spoiler da minha palavra. Que ela tem isso, ela tem um pontinho assim ó, com o céu. Porque o Senhor me entregou Salmo 139 e eu vou pedir de presente para você abrir, para a gente compartilhar junto dessa palavra. Salmos 139, do versículo 1 ao versículo 18. Aí vocês vão entender por que eu estou falando de bara. Salmo 139, do versículo 1 ao versículo 18. Quem achou diz aleluia. Melhor, quem achou diz terra. Quem não achou diz espera aí. Eu vou ler. Ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo ao meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe, conheces meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço, antes mesmo de eu falar. Senhor, sabes que eu vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Pões sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali, tua mão me guiará e tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse e à luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos ao meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia. E quando acordo, tu ainda estás comigo. Amém. Deus, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada por me criar no ventre da minha mãe. Por escolher a mim como sua filha. Obrigada por a tua palavra que é viva, que é vida e está aqui entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou pontuar apenas o verso 13 e o verso 14, se você tiver marcar texto. O verso 13 e o 14. Mas isso aqui é tão lindo que eu não podia deixar de ler todo. E eu até te encorajo a, dessa quinta até a próxima quinta, comer aqui esse versículo. Você colocar pela manhã para você tomar seu café e ler. Você à noite quando for dormir, leia, anote.
Uma vez eu tentei ler a Bíblia o ano inteiro. Parou dia 4 de janeiro. Alguém mais se identifica com a minha experiência? Gente, porque era muito capítulo. Eu me perdia no negócio. Aí eu falava, meu Deus, eu tô lendo já sobre Noé ou Moisés? Quem abriu o mar? Moisés. Não, já estava perdida. E o Senhor falou comigo, mas por que você quer terminar em um ano? Para postar? Que você terminou em um ano? Ou porque você quer conhecer a minha palavra? Porque se você quiser conhecer a minha palavra, eu te dou uma ideia maravilhosa. Pegue um versículo e moa. Viva. Pratique. Então, se você quer conhecer a palavra de Deus, não apenas postar que você leu em um ano, como era a minha antiga intenção, viva a palavra de Deus. E te encorajo a ler Salmo 139 durante alguns dias, porque essa palavra é muito preciosa. Gente, só que, olha que interessante, lá no verso 13, também tem criaste. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. E eu pensei, uau, que legal. Deve ser a mesma palavra em hebraico para Salmo 53 de Davi. Mas não, é diferente. Olha que maravilhoso, preste atenção. A palavra principal aqui em Salmo 139 não é bara em hebraico, como Salmo 53. Gente, eu não sei falar em hebraico, mas eu vou tentar falar aqui para você entender. Canita. K-A-N-I-T-A, canita, que pode significar adquirir, formar, possuir. Mas também o tecer, que ele diz, você teceste no ventre da minha mãe, é como entrelaçar, é como se fosse um artesanato de Deus, muito íntimo. Então, enquanto uma palavra é bara, o Senhor cria, nessa o Senhor está no processo. Enquanto uma palavra é haja luz, enquanto uma palavra haja pureza, o outro é peraí que eu vou formar, peraí que eu vou preparar ela. Em um lado nós temos um Deus que cria na sua voz, mas em Salmos ele cria com as suas mãos. Deus é o artesão e você é a obra dele. E eu achei tão maravilhoso porque ele está no processo de pertinho. Não é só a voz dele, mas as mãos. E eu achei muito interessante porque eu estava pensando, tem gente que pensa ser você mesma é liberar o Pedro interior de você, né? Eu falo mesmo. Eu não gosto de pessoa. Não gosto. Não gosto de gente. Gente me irrita. E eu sou assim, eu sou eu mesmo, vou viver assim. A gente tem essa ideia de que ser a gente mesmo é no ruim, é no péssimo, é ser a gente lá no cru, ser cru. Mas o interessante é que para Deus não funciona assim. Quando nós somos autênticos no reino de Deus, significa que nós estamos submetidos à mão de Deus. Quem está comigo? Olha aqui. Ser autêntica se trata de se submeter às mãos do artesão. Então não é sobre você usar o seu temperamento como bengala. Não é sobre você usar o seu passado com a sua família como bengala. É sobre você ser autêntica ao ponto de deixar essas coisas para trás e ser aquilo que Deus te chamou para ser. E eu amo os temperamentos, gente. Amo. Sabe aquele papo que dura horas na mesa de amigos? Temperamento. Porque primeiro começa assim, não, ele é colérico. Tu é colérico? Mentira. Eu sou o que será? Aí todo mundo vai no chat. A gente fez isso, lembra, Bruna? Cadê a Bruna? A gente fez isso, lembra? Aí começa a ver o temperamento de todo mundo. Alguém já fez isso? Gente, é muito divertido. Aí tu começa a brigar com o outro. Agora entendi porque tu é um grosso. Agora entendi porque tu é calado. E aí começa assim, a gente começa a se identificar. E a gente ama se identificar. O povo, nós, seres humanos, amamos participar de tribos, de grupos. Isso é maravilhoso, isso é de Deus, isso é bom. Mas nós não podemos usar a tribo, o grupo, como nossa identidade.
Nem mesmo o nosso temperamento. Eu lembro que uma das coisas que eu mais gosto de fazer entre amigos, além de falar de temperamento, é viajar de carro. Eu amo viajar de carro. Eu acho que eu aprendi isso com meu marido. Ele adora viajar de carro à noite e tal, pegar autoestrada bem devagar. E aí, eu saí para comemorar meu aniversário. E saiu eu, meu esposo, a Maiara e o Fabiano. E eu, a Maiara, o Fabiano e meu marido, a gente é tudo o contrário. Eu e o Fabiano, a gente é sanguíneo. Sanguíneo, sanguíneo. O Marco e a Maiara, melancólico. Eu e o Fabiano, sanguíneo, sanguíneo. Maiara e Marco, melancólico. Brincadeira, nem é assim, tadinha. Ela deve estar assistindo, ela vai ficar brava comigo. E aí a gente estava no carro. E aí eu e o Fabiano rindo deles. Ai, porque vocês são assim, você... Sabe o que vocês são? A gente fala, vocês são muito pesados. O melancólico é aquele que pesa o clima. A gente fala, vocês pesam o clima. O negócio tá legal? Gente, você... Aí eu e o Fabiano, vocês têm que ter alguma força aí dentro do ser de vocês pra jogar pra fora. Eu conto a Maiara que a Maiara feliz é a coisa mais... Não vou falar. Não, ela é melancólica. Ó, começou aqui, ó. Não, eu acho que ela é melancólica. O microfone tá na minha boca. Eu acho que ela é melancólica. Aí, eu e o Fabiano, beleza, lá no carro. Horas de carro. E horas falando disso. Aí, do nada, o Marco e a Maiara ficaram tipo assim. E aí começaram a pontuar coisas profundas sobre os sanguíneos. Eu falei assim, calma aí. Agora não. Vai pesar o clima do carro. Agora não. E aí o Marco me solta essa. Pá, gente, aqui quando eu descobri que eu sou melancólico, eu fiquei triste por 2 semanas. Não, colocou a prova que ele é um melancólico. Ele foi lá, aí ele assim, ó, melancólico dele assim, ó, ai. Ele disse que ficou em luto por 2 semanas. Então eu falei assim, não, realmente, amor, tu é um melancólico. Realmente, ficou bem escancarado. E eu lembro, gente, que eu achava a coisa mais chique do mundo, mulher misteriosa. Melancólicas, fleumáticas. Quem aqui é melancólica e fleumática? Ai, vocês são chiques demais. Quem aqui é sanguínea, que nem eu? Bem, meu Deus. Deus abençoa os maridos, Pai. Porque meu marido passa cada coisa. E muitas vezes a sanguínea casa... E, ó, a sanguínea colérica muitas vezes casa com o oposto. O fleumático, o melancólico, ó, aí, ó. Tadinhos, agora todos os melancólicos e fleumáticos vão ficar bravos comigo. Só que assim, eu sempre fui sanguínea. Sanguínea puro do sanguíneo. Eu não era assim, ó, sanguínea, mas eu era sanguínea. Igual meu pai. Sanguínea é sanguínea. Aí, tinha uns memes que é assim, ó, gente, o meu sonho é ser misteriosa. Sabe aquela mulher misteriosa que, acatada? Ai, eu gostaria de um pouco desse molho. Sim. Ai, eu vou fazer pilates, fazer as crianças na escola. Uhum. Chique. E eu não. Eu, ó, um furacão. Fala sem pensar. Várias vezes o Marco, amor, fala baixo. Falando aqui, ó, 2 centímetros da gente. Sanguínea, sim. E aí eu lembro que por muito tempo eu queria ser uma fleumática. Mas meu sonho era ser uma fleumática. Aí eu até tentava me encaixar no fleumático. Mas ficava uma coisa estranha. E quando a gente não anda no molde que Deus nos deu, fica estranho. Quando você não é você, não combina. Quando você não obedece o molde que Deus colocou só pra você, fica feio. Fica estranho, igual eu tentando ser fleumática. Tentando assim, acatada. Aí uma vez eu tentei. Eu falei assim, Deus, sabe quando chega 2 horas da manhã tu quer aprender francês? Secar o abdômen. Aumentar o glúteo, sabe? Quando dá aquele pico, eu acho que é de sanguínea, né? Talvez sim. Mas aquele pico de vontade de fazer tudo na vida. Eu assim, vou ser mais acatada. Sou muito agitada. Daí aquela semana minha mãe tinha falado que eu tava muito assim, ó. A mãe falou, dá uma baixada. Aí eu assim, tá bom. Aí, eu falei assim, Deus, eu vou ser mais acatada, Senhor. Eu vou ser uma mulher quieta.
quietinha. Aí eu saí pra jantar com o Marco. Aí o Marco assim, amor, tá doente? Tá com alguma coisa, mulher? Bota pra fora. Eu assim, não, amor, é que hoje eu tô mais pensativa. Nossa, chique. Pensativa. Aí ele assim, ai não, amor, não gosto de ti assim. Volta ao normal. E não é bom quando tem aquela amiga que fala assim, minha filha, volta ao normal. Essa roupa aí nada a ver contigo. Que estilo é esse que tu tá tentando fazer? Eu tô rindo com você, mas não é verdade. Às vezes a gente é a colérica que quer ser a fleumática, que a fleumática quer ser a cacheada, quer ser a lisa quer ser cacheada. A que canta quer ser a que prega, quer ser a que canta. Aqui tem... É assim. E a gente nunca é satisfeita. Essa é a palavra. A raiz disso é que não somos satisfeitas com o molde que Deus nos deu. E sabe uma coisa que eu amo, que dá de perceber? Porque a gente percebe, nós mulheres a gente percebe, quando uma pessoa é ela. Você não percebe? Quando ela é ela. E aí o povo, 10 pessoas disseram pra ela, não cortou o cabelo. Ela cortou o cabelo. Toma amargo. Gente, essa história do meu cabelo... Eu sempre fui muito assim, ó, na minha mãe. Sempre fui muito assim, ó. Até hoje. Sou o grude dela. Se ela chegar, eu vou agarrar assim, ó, no pescoço dela. E eu não vou emprestar ela pra vocês, tá? Porque eu falei pra ela, mãe, quando tu chegar, eu não vou te emprestar pra ninguém. Só pra mim. E eu sou muito grudada com ela. A gente é muito grudada. E eu sempre me espelhei nela. De uma forma saudável. Só que quando eu casei, as coisas foram mudando. A gente vai amadurecendo. E eu senti que eu queria mudar meu cabelo. Mas a minha mãe sempre teve cabelo longo. Eu sempre achei lindo. E aí a gente estava lá viajando. E o meu cabelo era muito fino. E eu usava mega. Fica a dica, amigas. Usava mega para dar uma preenchida. E o mega caiu. Deu uma descolada. Eu assim, ai meu Deus, não tô feliz com o meu mega. Eu comecei a ficar agoniada. E a gente quando fica agoniada, nada fica bom, né? Vocês sabem. Aí eu assim, não, eu posso tirar e cortar. Olha que ótima ideia. Olha que maravilhoso. Perto do Natal ainda. Aí eu fui lá e cortei, mas eu amei. E assim, eu não falei pra ninguém, eu só fui lá, cortei e amei. Quando eu cheguei na minha mãe, a minha mãe não falou nada. Ela ficou quieta. E às vezes falar é melhor do que ficar quieto. Mas é muito melhor. Aí minha irmã, ela ficou muda, calada. E eu me sentindo linda, maravilhosa. E o meu pai, filha, princesa do pai. Banquelo do pai. Ele me chama de banquelo porque eu sou banquinha. E a Bela é mais moreninha. Banquela do pai. Ele falou assim, tá linda, filha. E a minha mãe quieta. Eu assim, meu Deus, a minha mãe não gostou. Mas era Natal, né? Me arrumei, fiz até arrumadinha no cabelo. Daí eu, no meio do nada, eu não tava aguentando mais, entendeu? Eu queria perguntar. Aí eu, mãe, tu gostou do meu cabelo? Ela assim, não. Eu, alguém me segura. Gente, eu fiquei mal o Natal inteiro. Ai, meu Deus, ela não gostou do meu cabelo. Meu cabelo. Agora não dá mais pra voltar. E aí o Marco, muito sábio. Gente, meu marido, ele é assim, ó, meu psicólogo. Ele tem os discernimentos que eu não sei explicar. Ele tem os discernimentos de Deus mesmo. Melancólico. Ai, nossa, o time do melancólico. É verdade, ele é melancólico. Ele tem os discernimentos maravilhosos. E eu cheguei no carro, bicuda deste tamanho, bico. E ele assim, amor, o que aconteceu? Eu falei assim, amor, sabe, a minha mãe não gostou do meu cabelo. Mas aí ele assim, amor, mas tu não tá numa nova fase, tá tudo bem. Às vezes isso é simbolizando a tua fase mais madura, a tua fase mais mulher. É maravilhoso. E eu, teu marido, amei. Não é suficiente? As coisas de marido. Ai, eu não, amor, daí e tal. Só que como aquilo me ensinou a ser quem eu sou. E hoje a minha mãe ama meu cabelo. Ama mesmo. Eu falei assim, viu, mãe? Me intimidou no início do meu processo. Olha como eu tô linda. Ela fala, ai filha, cabelo lindo, natural, sem bota a mão. Eu assim, é isso aí, ó. Ó, vê, eu sendo eu. Mas isso é uma coisa pequena, mas que nós precisamos aprender a sermos nós mesmas. E antes eu ficava magoada, porque o sanguíneo é muito desse de agradar, não é? Agradar o povo, porque o povo fala. E o Senhor fala comigo, filha, agrada o teu marido e a mim. Acabou.
Pega essa, irmã. Pega essa. Agrada o teu marido e a mim, o seu pai. E eu comecei, e foi muito sutil, mas eu comecei nesse processo de ser quem eu sou de verdade. Não que antes eu não era, mas é um processo. Nós sempre vamos melhorar. E não importa se você é colérica, se você é fleumática, melancólica, você é você. Você é tão diferente, você é tão maravilhosa que você não cabe numa caixinha de temperamento. Você não pode ser definida por uma caixinha de vários pontinhos negativos, positivos. Querem ouvir o positivo e o negativo de cada um? Vou falar rapidão, porque eu adoro. Aí a gente se encaixa. Colérica. Quem é colérica aqui? Levanta a mão. Ixi, gente, que alegria é essa? Levanta a mão. Palavra-chave da colérica: ação. Características fortes: ela é decidida, líder natural, direta, focada em resultados, não tem medo de confronto e resolve rápido. Gente, coléricas para liderança é maravilhoso. Lado negativo de colérica: impaciente. Assim. Pode ser explosiva, controladora e pouca sensibilidade emocional. Frase da colérica: ela não espera acontecer, ela faz acontecer um negócio. Sanguíneas. Bem sanguíneas, né? Palavra-chave: pessoas. Ela é extrovertida, ela é comunicativa, ela é carismática, entusiasmada, ama estar com as pessoas e fácil de fazer amizade. Lado negativo da sanguínea: eu vou pular. Não vou falar. Dispersa, impulsiva, fala sem pensar e dificuldade com constância. Frase: ela ilumina o ambiente, mas às vezes não termina o que começa. Melancólicas. Ela é sensível. Gente, as melancólicas também são maravilhosas, verdade. Ela é sensível, ela é observadora, perfeccionista, analítica, criativa e muito intensa emocionalmente. Negativo: se cobra demais, tendência à tristeza, pensamento negativo e dificuldade em lidar com os erros. Isso é muito real do melancólico. Frase: ela sente tudo profundamente, inclusive a dor. Fleumáticas. Fleumáticas estão por aí. Tá cansada? Calma, paciente, equilibrada, boa ouvinte, evita conflitos e ela é confiável. Lado negativo: procrastinadora, indecisa, evita responsabilidades difíceis e falta de iniciativa. Gente, eu tenho uma amiga, na verdade, que eu conheci ela na adolescência. Ela era fleumática. Vocês já tiveram o grupinho de 3? Adolescência? Toda a vida. 3 amigas. Aí era eu, ela e mais uma. Aí a outra mandava nela. Mandava na menina. Eu assim, ó, vem cá. Tu não pode ser mandada. Tu tem que se posicionar, tem que falar. E ela era assim. E hoje que eu fui entender que na verdade ela era fleumática. E era difícil para ela colocar limite, falar, dar uma iniciativa. Frase: ela traz paz, mas às vezes não se posiciona. Olha, ó, tá aí, ó. E eu queria tanto ser fleumática, aí Deus me curou. Me tornou uma sanguínea 200%. Gente, independente. Eu só quis trazer porque eu acho maravilhoso a gente conversar sobre isso, é muito bom. Mas o temperamento, como eu falei, ele não te define. Nem o seu passado te define. O que te define é a palavra de Deus sobre você. Se conhecer é bom? É bom. Estudar mais sobre isso é bom? É bom. Mas nós precisamos ter como princípio a voz de Deus sobre nós. E eu trouxe alguns pontos para vocês. Não sei se está funcionando aqui. Tem até uma imagem que eu coloquei de um artesão. Ó, você não cabe em caixa. Aqui, ó. Eu coloquei essa imagem porque eu me vi assim em Deus. Deus, Ele
quando Ele libera uma palavra, cria do zero. Mas quando Ele faz algo dentro de nós, é um processo delicado, fino, que Ele precisa de tempo, cuidado, como as mãos desse artesão. É um processo que demora, mas fica bonito. Só que muitas vezes a gente olha a obra que Deus está fazendo, a gente olha para a obra do outro e ela fica incompleta, porque não permitimos que o artesão cuide da nossa obra, que ele possa moldar quem nós somos. E o primeiro ponto, se você tiver notas do celular, caderninho, a identidade me livra de carregar pesos que não são meus. Eu só lembro de Davi. Saul ofereceu sua armadura, mas Davi percebe que não estava acostumado com aquilo. Era pesado, não era sob medida, não era para Davi. Mas às vezes nós temos algumas armaduras de Saul ainda sobre nós. Nós ainda temos alguns jeitinhos, alguma armadura, alguma coisa de Saul em nós. E por isso que nós estamos pesadas. Às vezes, se você se sente insatisfeita com você mesma, é porque você está usando aquilo que não é para usar. Às vezes, se você está insatisfeita com a sua maneira de agir, sua maneira de ser, é porque talvez você possa estar usando a armadura que não é sua. Gente, por muitas vezes, eu quis me fechar numa caixinha pelo meu jeito de ser. Eu já falei, às vezes meu pensamento é tão rápido que eu falo uma palavra errado. E muitas vezes isso me chateava, eu ficava triste de verdade com isso. Mas Deus me curou tanto, Ele me mostrou a beleza como Ele me criou, que eu hoje acho graça. Porque quando o Senhor cria até as imperfeições, quem é bem resolvida ri de suas imperfeições. Quem é bem resolvida não fica magoada com uma brincadeira, uma situação. Quem é bem resolvida ri de si mesma, não importa. Quem é bem resolvida é aquela que conhece a voz do Senhor. E eu quero ser bem resolvida porque às vezes a gente é tão chata, não é? Não pode falar nada. Não, mas na TPM não pode falar mesmo. Eu já falei pro Marco. É outro ser que habita em mim. E tem que ser bem cuidadoso, bem carinhoso. Me dá comidinha, me dá remedinho, chocolate. Mas nós precisamos andar com aquilo que Deus nos deu. Só que aos olhos humanos parece tão nada. Porque imagina, era uma armadura, ele é para a guerra. Uma armadura é feita para a guerra. Mas o que ele escolheu? Ele falou assim, olha, isso está em 1 Samuel, não precisa abrir, só prestar atenção, 1 Samuel 17, 38. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs o capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo, e disse a Saul, eu não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. É momento de dar limite. Às vezes Saul colocou sobre você, você não teve nem boca para dizer que não. Ser autêntica também é saber dar limite. É saber dizer assim, ó, não me cabe. Eu não consigo andar com isso. Não coloca esse peso sobre mim. Não pede isso de mim. É dar limite em amor. Como Davi fez, ele falou, olha, não cabe em mim. Tem coisas que nós precisamos olhar e falar assim, ó, não é para mim. É bonito. Parece que veste, parece que vai dar certo, parece que é isso, mas não é para mim. Eu acho maravilhoso uma mulher que sabe o que nela cabe. E é muito mais profundo. Pense. Uma mulher que sabe o que nela cabe. Essa roupinha da Zara não cabe. Meu orçamento. Sábia. Os nossos maridos agora estão assim, ó. Ela sabe a mesa em que ela deve se assentar. A mulher autêntica, ela sabe onde ela deve falar, onde ela não deve falar. Uma vez eu fui num lugar ministrar e tinha uma mesa de muitas pessoas.
E uma delas era uma pastora que eu tinha muito respeito. E eu pensei assim, eu vou ficar bem quietinha, não vou falar nada, eu vou ouvir. Mas eu vi como muitas mulheres ali, e eu era muito nova, eu tinha 16 anos, não tinham maturidade de compreender que aquela mesa era uma mesa de aprender, não uma mesa de falar. E a mulher autêntica, ela tem esse limite, ela sabe onde deve ir, ela sabe onde não deve ir. E tá tudo bem para ela dizer, não, eu não posso ir no retiro de casais esse ano, eu não tenho dinheiro. Ela pode dizer, não, isso não é para mim agora, eu não tenho condições. Ou não, isso não é para mim, Deus não me chamou para essa mesa. E ela sai dali tranquila, porque ela sabe quem ela é e ela sabe quem Deus formou ela para ser. Mas muitas vezes nós somos mimadas, egoístas, queremos andar em lugares que não são para nós, queremos vestir coisas que não são para nós, no mundo espiritual, queremos sentar em mesas que não são para nós. Mas a mulher autêntica, ela sabe o que Deus tem para ela, ela sabe a porção que Deus deu para ela. Ela não olha para a porção da amiga e inveja, ela olha da porção da amiga e celebra a porção da amiga. Ela olha para aquilo que Deus tem feito e ela fala, glória a Deus. Uma mulher bem resolvida, autêntica, é aquela que levanta a autoestima das amigas. Vocês têm uma amiga assim? Que, meu Deus, ela parece que ela está sempre na primeira fileira te aplaudindo em tudo que você faz. Isso é uma amiga. Porque chorar é muito fácil, mas agora celebrar com um coração puro tem que ser autêntica. Tem que pensar, não é para mim, mas é para ela. Deus deu para ela. E o que Deus deu para ela, Deus não deu para mim. E o que Deus deu para mim, Deus não deu para ela. E é uma autenticidade junto com uma maturidade de compreender aquilo que Deus tem para cada uma, a porção que Deus tem para cada uma. Mas às vezes quando andamos com a armadura de Saul, preste atenção, não suportamos o chamado. Porque não é para nós, não é a maneira correta de andar no chamado. E quando a intimidação vir, não iremos suportar. Posso falar uma coisa? Pessoas autênticas sofrem muita intimidação. Pessoas autênticas sofrem intimidação. Por quê? Porque é diferente. Tem gente que não gosta do diferente, quer ser o diferente, não tem aquilo que Deus colocou em você e te intimida. Gente, a intimidação é uma das frases, um dos temas que eu mais passei na minha adolescência, dentro e fora da igreja, fora, longe da igreja. É algo que Deus, olha, me moeu. Intimidação. Quantas vezes não postei, não falei, não ministrei, não me abri por intimidação? Porque eu estava segurando algo que não era para mim. Eu estava com a armadura de Saul, não era eu. Então quando a intimidação vinha, eu não conseguia suportar talvez. Mas quando estamos com as 3 pedrinhas do riacho, conseguimos vencer Golias. Estão comigo? E como é que vence, Vi, a intimidação? Avançando. Se você está sofrendo por alguma intimidação, avance. Se você está sofrendo por alguma perseguição, avance. Não pare na intimidação. O segundo ponto é a autenticidade me diferencia do meio. Me permita dizer, não seja um eco, seja uma voz. Se diferencie do seu meio. Ser diferente é um presente. E a minha mãe sempre falou essa frase para mim. Muito bonita, muito romântica. Falo ela e vou continuar falando. Mas tem algo por trás dela, uma dificuldade de permanecer diferente no meio igual. Somos pressionadas a ser igual a fulana, a ciclana. Somos pressionadas a ser melhor e não quem nós somos. Ser diferente até no meio cristão. Talvez algo que para os olhos humanos era assim, você vai dizer não. Quando aos olhos humanos era vai, Deus fala não vai. E quando Deus te toca e te faz diferente do seu meio,
você vai desagradar pessoas. Você vai desagradar pessoas, porque você vai começar a dizer não. Você vai começar a dizer não vou. E eu pedi autorização do meu marido para eu contar o que eu vou contar agora. Nós estávamos na tenda em Campinas e meu marido recebe uma ligação. A ligação era dos Estados Unidos. E era o seguinte: Marcão, tem 2 bolsas para uma faculdade americana. 2. Eu estava aqui, orei e lembrei de vocês. Estou à disposição. Bem simples a ligação. Numa faculdade maravilhosa, lá fora. O Marco desliga, fica meio atordoado, vai lá no quarto. Fala assim: amor, acabou de acontecer um negócio. Eu assim, que foi? O cara me ligou, 2 bolsas, faculdade fora, dá de cursar a tua psicologia com a teologia, meu Deus. E eu fiquei assim, assustada com aquilo. Aí foi uns 5 segundos assim, eu e ele se encarando, pensando. E aí a gente se olhou e falou assim: não, a nuvem de Deus não está lá. A nuvem de Deus está aqui. E talvez aos olhos humanos foi burrice. Talvez aos olhos humanos, meu Deus, diploma americano, vai. Ainda não tem filho, tá tudo certo, não sei o que, vai. Mas eu não ando pelos olhos humanos. Devemos andar pelos olhos de Deus sobre nós. E o que me balizou nesse momento de decisão foi quem eu sou perante a Deus e o que Ele quer de mim perante a Deus. Será que as suas decisões têm se tornado o que os olhos humanos gostam ou o que os olhos de Deus querem? Será que você tem sido autêntica o suficiente para dizer não para propostas boas? Então viva. Mas nós não vamos. O Marco falou: não, meu querido, muito obrigada. Passa para o próximo. Porque a nuvem de Deus não mandou a gente ir. Um dia pode ir. Mas a nuvem de Deus hoje está na nossa cidade. E a gente aprende com aquela cidade. E eu vou falar para vocês. Já conheci muitas igrejas fora, mas o que Deus tem feito aqui eu nunca vi. Aproveite do banquete que Deus tem dado na Abba Pai aqui. E não é porque é Abba Pai, mas é porque Deus tocou esse lugar de forma diferente. E eu já tive muitas oportunidades, irmãs, de fazer intercâmbio fora, sair para fora, mas muitas. Só me faltou a passagem, meu quarto já estava selecionado, tudo pronto, minha mala comprada. E o Senhor falou comigo: não vá. Porque o que você vai aprender aqui em Criciúma é tão precioso quanto. O que você vai ser santificado no seu casamento é tão precioso quanto. Foi difícil? Foi, ninguém entendeu. Entendeu? Era um negocinho que se diferenciava do meio. E Deus tem chamado mulheres corajosas para se diferenciar do meio. Propostas, situações pequenas, situações grandes. Deus está te chamando para ser autêntico e diferente naquilo que você faz. Tem até uma piada do pai que eu adoro, que ele fala assim, uma pessoa fala: mas eu não me vendo. Aí meu pai fala: mas ninguém quer te comprar. Não se vende, ninguém nem te compra. Não é verdade? Tem um negócio que eles falam que é assim, para conhecer uma pessoa, observa ela com muito dinheiro. E aí vê se ela mudou. Aí embaixo estava escrito assim: Deus, testa em mim. Eu não vou mudar não. Testa em mim, testa em mim, Deus. Eu vou te mostrar que eu não vou mudar. Minha essência vai permanecer a mesma. Mas testa, tem que testar em alguém. E eu achei maravilhoso porque é tão real. Às vezes a gente se acha a última bolacha do pacote, não é? Às vezes a gente tem esse negócio de achar que a gente é a última bolacha do pacote.
Mas o Senhor fala para ti, fala assim: ei filha, na sua pequenez eu te escolhi. Na sua insignificância eu te escolhi. Quando você era nada, eu te escolhi. E quando você tem Jesus, você tem tudo. Tudo. Aos olhos humanos seria burrice, mas você e eu não andamos mais pelos olhos humanos. Uma mulher autêntica anda pelos olhos do céu. Ela primeiro, pessoa, olha só. Vou primeiro perguntar ao meu Deus o que agrada o coração dele. O terceiro ponto é: sua postura fala. E eu vou tocar num assunto um pouco delicado. Rede social. A sua postura na rede social fala. Eu vou te dar uma dica de amiga. Não gostou? Não curte, não comenta, não compartilha. Seja diferente do meio. Gente, quando tem tanto post que passa pela minha timeline, eu tenho tanta coisa para dizer. O Pedro de mim, assim, ó, sabe, numa gaiola, quer sair. Eu tenho tanta coisa. Mas eu falo para você de verdade: seja diferente do meio. Seja diferente do meio que posta notícia ruim. Poste palavras de paz. Seja diferente do meio, dá uma dica legal para uma dona de casa. Seja diferente do meio, viva diferente onde você está. Seja diferente. Vi um post que não gostou? Para de seguir, não curte. Coloca assim, ó, tem uma opção que é assim, ó: não tenho interesse. Nunca mais aparece. Não comente, segue a vida. Seja resolvida. Seja uma voz de paz nas redes sociais onde há confusão. Seja uma palavra de sabedoria onde há contenda na rede social. Seja uma voz, não um eco. Às vezes, a coisa que eu mais vejo na rede social: cópia. Cópia da cópia, da cópia, da cópia da cópia. E está bem longe quem criou um negócio. É uma cópia que vai criando assim uma onda. E eu não estou vendo pessoas autênticas. E quando eu vejo, é raro. Seja autêntica na sua rede social. E vou te dizer outra coisa. Te encorajo. Enquanto eu estava preparando essa palavra, eu via livros engavetados. Músicas paradas no gravador. Talvez estão lá paradas. O Senhor quer trazer para fora. Talvez você tenha medo de ser quem você é. Talvez você tenha medo do seu jeito de ministrar, do seu jeito de cantar, no livro que você começou e não terminou, na música que Deus te deu no seu quarto. Ei, seja autêntica e libera o que está dentro de você. Seja autêntica. Não tenha medo de colocar para fora os seus ensinamentos, aquilo que Deus tem falado para você, na sua maternidade, no seu trabalho, no seu casamento. Se Deus te deu uma voz, abra a boca. E essa é uma palavra que tanto me corta, porque eu tenho mais de 200 e poucas canções guardadas no meu celular, onde eu não conseguia nem dar uma introdutória. Era só assim, dó. É assim. Porque Deus tocava no meu quarto, e ali Ele me entregava. Mas por medo do diferente, por medo de uma música diferente das outras, eu não compartilhei, eu errei. E o Senhor falou comigo ano passado: você vai continuar negligenciando o que eu te dei, ou você vai levantar e abrir a tua boca? Se a sua vida ministerial está parada por medo, intimidação que você sofreu, que você sofre, eu te encorajo a avançar apesar da intimidação. Eu te encorajo a ser autêntica naquilo que Deus te deu. Vitória, mas é muito pouco. Mas Deus faz do pouco muito. Deus faz do pouco muito. Eu te encorajo. Livros, músicas. Eu escrevi isso aqui enquanto eu estava preparando a palavra. Não se intimide. Não faça Deus ter que procurar outra pessoa para levantar, para falar o chamado que Ele já te deu.
Se você não obedecer, Deus não depende de você, mas Ele quer você. Mas se você não obedecer, Ele vai ter que procurar outra fulana que está disponível. Que está disponível a vencer a intimidação, que está disponível a ser diferente do meio, que está disponível a levantar uma voz diferente no meio das redes sociais, no meio da família, no meio do trabalho, no meio da faculdade ou no meio onde você está. Flua naquilo que Deus te chamou. Amém? Um quarto, seja extravagante na sua entrega. Maria, eu acho muito interessante porque ela podia ter aberto e jogado. Mas Maria fez o quê? Maria quebrou aos pés de Jesus. E Maria marcou história. Maria marcou história. Às vezes para você marcar uma história na sua família, basta você ser extravagante na sua intimidade com Deus. Talvez você cresceu numa igreja um pouco mais acatada, um pouco mais diferente. E talvez você está ainda dentro desse molde, ainda desse... Como é que se fala? Não, de Sansão. Não, de Sansão não, de Saul. A armadura. Às vezes você ainda está nessa armadura de Saul. Está pesado, você não consegue se entregar. E eu declaro que hoje muitas pessoas aqui vão ser libertas da religiosidade. Eu acredito fielmente que o Senhor está livrando você da religiosidade. Que é igual, olhando assim, meu Deus, que desperdício. Mas dentro de você essa voz vai sair correndo pelas portas aqui dessa igreja. E o que vai ecoar dentro de você é: eu quero amar Jesus. Eu quero ser extravagante na minha adoração com o Senhor. E quando nós somos extravagantes com o Senhor, as pessoas não vão entender. Mas não é para as pessoas entenderem. É para apenas um receber a minha adoração e o meu quebrantamento. Que você possa se desvincular essa noite de toda a religiosidade que tranca a Maria clamando por Cristo dentro de você. Que hoje você não só possa derramar o perfume, mas quebrá-lo. Eu já falei essa história na conferência Betânia no passado. Mas eu sou alta. Eu tenho 1,70. Eu acho minha altura maravilhosa. Hoje. Mas um tempo atrás não achava. Sempre fui a mais alta da turma. Aquelas piadas. Oh, tá frio aí em cima. Aquelas coisas. Que só quem é alta vai entender. E eu lembro que eu passei no centro. Ia ter algum casamento, alguma coisa. Passei no centro. Acho que lá na USE, alguma coisa assim. Aí eu vi na promoção um salto lindo, branquinho, assim, bem clássico. Tava na promoção. Comprei. Não tinha nenhum salto. Só que eu não me atentei no tamanho do salto. O salto não era assim fininho. Ele era desse tamanho que eu. E eu bem feliz, comprei o salto. Quando eu fui provar o salto, naquela semana que tinha casamento, eu fiquei altíssima. De 1,70 m, eu fui para um, quê? 1,75, 6? Eu fiquei muito alta. E dá muita diferença. Eu fiquei muito alta. E eu não usei. Eu guardei aquele salto na caixinha e ficou, ó, muito tempo. Quando a conferência Betânia chegou, eu tinha uma roupa amarela linda para usar, um conjunto todo amarelo. Só que não ia combinar preto. Já fica a dica aqui. Era amarelo assim, manteiga. Ia ficar bonito um branquinho. Lembrei do salto. Esqueci completamente do porquê tinha deixado ele na caixa. Fui lá para pegar o salto. Me amei. Me olhei no espelho e falei assim, ó: Jeová, que obra maravilhosa fizeste em mim. Olha, meu marido é muito bem-aventurado. Me senti linda, linda. Aí, o inimigo não tinha mais nada para fazer na vida dele. O capeta falou assim, ó: mas tu tá tão alta.
Tu tá tão alto. Deu vontade de falar assim, aí tu, que foi aí jogado pros infernos aí tu. Ninguém fala da tua história não? Pesa o clima com o diabo, a gente tem que saber pesar o clima com o diabo. Aí eu fui tirar o salto. Triste, mas que roupa que eu vou agora? E eu tava quase pronto, quase indo. Aí Deus falou comigo, mas bota o teu salto agora. Assim, Deus, mas eu vou ficar muito alta. Aí Deus falou assim, mas que seja alta, seja você. Desfile com aquilo que eu te dei. E eu usei o salto, eu desfilei com o salto, eu fui maravilhosa com o salto. Fui feliz com o meu salto. E isso não é sobre salto, tá? Quais são os saltos que estão engavetados no seu coração? Quais são as coisas que você tem vergonha? Quais são as coisas ainda que você está lá, escondidas, você não está tendo coragem de usar? E lá na faculdade, teve uma abençoada. Eu falo abençoada para não dizer outra coisa. Uma abençoada que falou assim para mim, nossa, virou desfile de moda? A faculdade? Falou assim para mim. Deu assim, virou, a vida é um desfile. A vida é feliz, vamos desfilar. Falei assim, vamos desfilar. E se alguma abençoada, quando você se arrumar, na próxima janta que você tiver entre as amigas, você fala assim, pois é que eu sou linda demais para ficar me escondendo. Eu sou maravilhosa. Olha a roupa que eu tô, que linda. Já mata a inveja ali, ó. Terra. Não, mata ali. Pega a tua faquinha tramontina que a gente aprendeu com os melancólicos coléricos. Porque assim, ó, o melancólico colérico, como eu falei em Campinas, eles são a faquinha tramontina, tá? Eu tenho dó dos sanguíneos e dos filomáticos. Não, tô brincando. Mas é verdade, às vezes a gente tem que aprender a ser mais assim, dar limite. Não é ser grossa, mas é dar limite. E ela nunca mais falou nada. Hoje em dia fala assim, nossa, que roupa bonita deu. Só olha, minha roupa bonita. E nós precisamos ter leveza. Sabe qual foi a última vez que você gostou de se arrumar? Que você colocou uma canção, um louvor, você tirou um tempo pra você. Gente, eu tô vendo tanto meme que eu já tô preparada pra ser mãe. Porque tem um meme que eu vejo um monte de dica que é assim, ó. Mamãezinha, primeiro se arrume, depois arrume seus filhos. Porque senão você nunca vai estar pronta. Aí eu fui falar com a mãe da mãe, é verdade, é bem isso mesmo. Tem que se arrumar primeiro. E eu já tô aprendendo, por quê? Porque eu não quero perder a essência que Deus me deu. Ser feminina, cuidar de mim, cuidar daquilo que Deus me deu. E eu tô vendo aqui tanta mulher bonita, maravilhosa, com sorriso no rosto. E eu te encorajo a tirar o salto da gaveta. Eu te encorajo a tirar a armadura de Saul sobre a sua vida. Eu te encorajo a ser autêntica no que Deus te deu. Eu te encorajo a ser você. O mundo está cansado de iguais. E eu vou te falar, a gente percebe quando um copia o outro na internet. Às vezes uma influencer que tem um número maior, aí a influencer 2 foi lá, copiou, aí fica na cara. E não é bonito. É tão mais legal e maravilhoso quando nós somos autênticas ao todo. Porque isso também é espiritual. Porque no chamado seremos autênticas. Porque na nossa casa seremos autênticas. Porque no nosso lugar que Deus nos colocou seremos autênticas. Seremos quem nos chamou para ser. E a falta de identidade gera comparação e inveja. E aqui é uma das coisas que mais pega as mulheres. Por acaso você já viu seu marido se comparar? É engraçado nessa frase. Ai, o João estava com uma calça que eu não tenho. Eu falo assim, querido, ó, então tchau. Não dá mais. Ai, porque olha o cabelo dele. É mais cortado. Gente, pelo amor de Deus. Não, né? Não. Então nós mulheres a gente tem isso. Ai, essa roupa eu super usaria. Eu passo olhando assim. Já fizeram isso? Na rua várias vezes, estou dirigindo. Nossa, que roupa linda. Várias vezes. Porque nós temos isso. E o que mais complica nesse caminho todo são as redes sociais. E eu te dou uma dica prática. Que eu dou para as adolescentes, para as jovens. Não
tá ruim de ver, para de seguir. Tem uma opção maravilhosa que eu dou aí para as vintage, para as mulheres vintage, porque sábias, não são mais velhas, são sábias, né? Tem um negocinho chamado assim, ó, ocultar. Oculta. E às vezes é melhor para você não pecar. Fala a verdade. Não, é melhor para você não pecar. É melhor para você viver a sua vida com o Senhor. E se for necessário, desinstala. Se está tirando seu tempo, sua mente, você está se comparando, você não está conseguindo nem mais se sentir bonita, desinstala, minha irmã. Tá tudo certo. Vamos ser leves naquilo que Deus nos chamou para ser, amém? Porque o diabo, ele nunca vem falando no que a gente faz, mas sim, ele começa atacando em quem você acredita ser. Ele ataca na sua identidade. E quando ele ataca na identidade e você não tem clareza de quem você é, qualquer voz pode te definir. Qualquer opinião vira verdade. Para falar sobre isso da opinião vira verdade, eu vi um documentário muito legal de uma sala com 60, por aí, atores e atrizes. Uma escola de faculdade, assim, americana. E eles fizeram um combinado. Tinha uma pasta da cor vermelha. E eles eram instruídos que quando a professora perguntasse qual a cor da pasta, eles tinham que falar azul, não vermelho. E chegou um ser só, que não sabia de nada. Chegou para a aula. Então, sentou e tinha câmeras escondidas. E a professora perguntou para o primeiro, e ele falou, não, essa pasta é azul. E ele, na gravação da TV, que ele riu assim, tipo. Só que daí o segundo falou, e o terceiro falou, e o quarto falou. E todo mundo da sala concordou que aquela pasta era azul. A última coisa que esse cara pensou na hora que ele foi questionado, por último, a professora perguntou, qual a cor da pasta? E ele falou, azul. Eu ri, mas eu acho que se eu tivesse intimidade naquela sala, eu também faria azul. Eu falei, meu Deus, é alguma coisa entre eles, vou falar azul. Porque nós automaticamente somos levados à pressão da opinião. E quanto mais pessoas, nisso acreditamos. E o pior é que às vezes não precisamos nem de mais uma ou duas pessoas. Apenas o nosso pensamento nos guia para uma mentira. Quanto mais eu tenho estudado a psicologia, mais eu tenho compreendido o quão pensamento ele te forma. Eu gosto de falar que é como se fosse, pense agora, em um campo de mata, que nunca foi pisado. Campo de mata. Se eu escolho uma pessoa para trilhar por 2 anos, um mesmo caminho, na direita e na diagonal, não vai ficar uma marca? Vai. É a mesma coisa como o nosso cérebro faz com os pensamentos. Quanto mais você faz um caminho, mais aquele caminho, ele se torna verdade no seu cérebro. E aquilo se torna um acesso fácil. Eu não posso, eu sou burra, eu não consigo. E foi aqui na reunião de mulheres que Deus me curou de uma dessas inverdades. Eu sempre tive muita dificuldade com a questão cognitiva escolar, na verdade. E eu me sentia muito incapaz de fazer algumas coisas. E o meu pai sempre falava, filha, a nota não te define. Mas era eu que me cobrava. E eu pensava assim, desde pequenininha, eu não posso, não sou capaz. Não, ninguém vai pedir o meu resumo da prova emprestado. Eu que vou pedir dos outros. Não, ninguém vai perguntar se eu fiz a prova, se eu fiz a tarefa, quanto que eu tiro. Enfim, vários caminhos que eu tinha criado. E eu estava aqui na reunião, e a minha mãe falou assim, e Deus está quebrando agora inverdades na sua mente. Coisas que você não tinha nem ideia. E eu pensei, não tenho nenhuma inverdade, eu acho, pensando. E o Senhor falou comigo, você é inteligente. Nessa hora, eu me ajoelhei no chão. Eu chorei aos prantos com o Senhor. E eu falei, é verdade, o Senhor me fez inteligente. E eu posso. E eu estou escrevendo um livro que vai sair esse ano. Não sei se eu podia falar, mas já falei. Mas não vou falar o quê. Enquanto eu escrevia o livro, eu lembrava dos caminhos
os pensamentos que eu tinha sobre mim quando criança, quando adolescente. Enquanto eu escrevia, o Senhor falou assim: nada é capaz para mim. Você é minha filha. E eu te fiz inteligente. E eu estou sendo curada nesse meio do processo. E eu quero dizer para você que inverdades que estão sobre a sua mente, que possam cair hoje no chão. Como se fosse realmente uma cegueira em que o Senhor pega e Ele limpa os seus olhos novamente. O Senhor falou comigo que Ele está aqui como um pai, porque é o pai que dá a identidade nas filhas. E eu falei: Senhor, então revela a nós quem Tu és. E Ele tem revelado nessa noite quem Ele é. Ele tem revelado a sua paternidade. Ele tem revelado o seu amor por você. Se você tem mazelas, pensamentos recorrentes sobre quem você é, quem você se tornou, eu oro para que todas elas possam cair hoje. Eu oro para que a verdade de Deus prevaleça sobre este lugar, prevaleça sobre a sua vida. Aleluia. E o final, o último ponto, é ser satisfeita em ser você. Ser satisfeita em ser quem você é. Não pense de uma maneira genérica, pense de verdade. Você é satisfeita com você? Talvez aquelas imperfeições você não gosta, você tem vergonha. E aí você briga com Deus, você fala: poxa, minha amiga, tem isso, eu não tenho. Eu tenho que botar um mega para aumentar o meu cabelo. Eu tenho que fazer suplementação para ter isso aqui. Eu tenho que arrumar isso aqui. E a gente está insatisfeita com nós mesmas. Mas tem algo maravilhoso. Lá em Gênesis 3, quando Adão e Eva se escondem, diz aqui: quando você perde a identidade, você começa a se esconder de Deus, dos outros e de si mesma. E aí logo depois, quando Adão e Eva se escondem, Deus fala assim: onde você está? E você já parou para se perguntar, tipo aquelas perguntas de criança, se Deus tinha umbigo, aquelas coisas. Já se perguntou aqui, se Deus não sabia onde eles estavam? Deus, soberano, perguntou onde eles estavam. Deus que criou eles. Mas interessante é porque Deus não quer saber o local onde eles estão, mas que eles tenham consciência de onde eles estão. E Deus te faz uma pergunta hoje: onde você está? Essa é a pergunta que o Senhor fala para você: onde você está? E não é porque Ele não sabe, é só porque Ele quer que você veja onde você está e para onde você deve ir. Se a comparação tem sido a sua companhia, se a intimidação tem afrontado a sua identidade, se você acha pouco aquilo que você tem, Deus te tira deste lugar essa noite, de uma maneira sutil, de uma maneira tranquila. O Senhor te tira deste lugar, mas primeiro Ele precisa trazer a consciência a você. Onde você está? Filha, onde você está? Onde tem andado os tesouros que eu te dei? Onde tem andado aquela ideia que eu te dei? Onde tem andado o livro, a canção? Onde você está? Deus não pergunta por informação, Ele chama de volta para a identidade. E Deus te chama essa quinta e ecoa sobre este lugar: filha, onde você está? Deus sabe onde você está agora, talvez longe da sua identidade, mas Ele está aqui para fazer um convite. E o convite é: venha ser satisfeita em quem você é. Enquanto o louvor sobe, eu vou finalizando.
Mas talvez se você tem sido insatisfeita com você, insatisfeita com a maneira que você se olha, com o seu ministério, talvez com o seu casamento, hoje é o dia do fim disso. O Senhor está te chamando para conhecê-lo. Sabe por quê? Preste atenção. Porque não tem como eu saber quem eu sou se eu não sei quem Ele é. Não tem como eu conhecer a obra se eu não conhecer aquele que fez a obra. E o Espírito Santo fala para mim que Ele está nos visitando aqui essa noite. E muitas vezes Deus só visitou você na sua casa, mas hoje Ele quer morar.